Estamos recebendo aqui no Informação o prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado. Anderson, seja bem-vindo aqui à 94. Eu agradeço. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizuco. Bom dia quem nos ouve através das ondas do rádio. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Ô Anderson, me diz uma coisa. O pessoal do entorno de Lençóis Paulista tem impressão de que a cidade, de repente, por conta da chegada da Bracel, se tornou um verdadeiro oásis. E alguns números acabam realmente reforçando isso. Quando você assumiu, você tinha um orçamento ali em 2018 de pouco mais de 230 milhões de reais. Você está deixando a prefeitura esse ano com um orçamento superior a 500 milhões de reais. Juntamente com o aumento da arrecadação, vem questões também que chamam a atenção, demandam serviço e trabalho de quem administra uma cidade que é vista dessa forma pelos seus vizinhos, inclusive pelos bauruenses? Na verdade, Lençóis Paulista sempre deteve da região um certo respeito. Embora em 2016 eu tenha chegado à prefeitura com viés oposicionista, me opondo ao grupo que atuava no poder por quase 2 décadas, Lençóis sempre foi uma cidade organizada. Lençóis sempre foi uma cidade que tomou conta do seu próprio orçamento e que oposição e situação, elas em consonância andavam para o bem da cidade. Com o advento da Bracel, é lógico que o rio transbordou um pouco. Ou muito, depende do olho, depende do olhar, depende do ponto de vista. No entanto, Lençóis Paulista sempre teve força no agronegócio, sempre teve um comércio competitivo, uma prestação de serviço acentuada, sempre gerou renda, gerou emprego, gerou impostos. Com o advento da Bracel, sim, houve uma expansão do mercado laboral, uma questão tributária que começa a se reverberar de forma mais intensa a partir de 2025, né? O que nós temos hoje de questão tributária são as questões tributárias daqueles que prestam serviço. A grande parte dos impostos começam a chegar a partir de 2025, mas também com isso, para que Lençóis crescesse, a gente ampliou muito o plano diretor da cidade, a gente transformou 10 quilômetros quadrados de área rural em perímetro urbano, a gente cuidou de habitação de uma forma que Lençóis nunca pensou. Nós promovemos um governo progressista, expansionista, que desse para o lençoense a condição de trabalhar em Lençóis Paulista, de observar futuro em Lençóis Paulista. O governo que nós praticamos foi um governo que olhou para frente, que olha para frente, que abriu a cidade, né? Lembro com todo respeito aos meus adversários, aos grupos políticos, aqueles que administraram Lençóis através dos tempos, que Lençóis era uma cidade voltada para as próprias paredes, dentro dos próprios círculos. Nós quisemos e promovemos uma expansão nunca vista em Lençóis, em todos os ângulos, financeiros, sociais, de emprego, de empresas, inclusive de políticas públicas. Anderson Prado vai buscar a reeleição? Já estou na reeleição. Dia 31 de dezembro eu encerro meu 8º ano. E graças a Deus encerro, acredito que bem, tendo entregue uma cidade bem diferente de uma cidade que eu recebi. Já recebi organizada, isso tem que ser dito, mas não recebi com um viés expansionista. Hoje nós temos, para ter uma ideia, em novembro desse ano nós entregamos um projeto que está sendo discutido em sociedade, Câmara, Prefeitura, instituições, sociedade em geral, Lençóis Paulista, 200 anos. Nós vamos dar um salto de 34 anos para que a gente tenha, através das administrações públicas, o que seguir para continuar desenvolvendo. É um projeto que vai ser entregue em Lençóis 200 anos em novembro. Então, qual cidade da nossa região, quantas cidades brasileiras estão pensando quase 4 décadas à frente? Lençóis está. Essa era uma expectativa que eu acredito que todas as cidades gostariam de ter, não é, Anderson? Afinal de contas, eu sempre defendo aqui, inclusive efetivamente aqui em Bauru, sempre defendi isso em relação ao Departamento de Água e Esgoto, que, embora aqueles que estão de plantão nos cargos executivos devam ter a sua liberdade para implantar a sua marca, fazer o seu posicionamento, mostrar a sua competência,
aquilo que precisa ser feito do ponto de vista estruturante, do ponto de vista do preparo da cidade, isso devia estar numa peça, né, que aqui em Bauru está defasada há algumas décadas, chamada Plano Diretor, né, Lei de Uso e Ocupação do Solo, uma série de outras leis que tem esse condão, como você colocou, de preparar a cidade para o futuro, enxergar a cidade no futuro, para, além disso, dar esse salto que você colocou, né? Que cidade nós queremos ter quando o Lençóis chegar aos 200 anos? Que cidade nós queremos ter quando o Bauru chegar aos 150 anos? E se a gente ficar correndo atrás do arroz e do feijão do dia a dia, sem pensar lá na frente, a gente infelizmente acaba tendo isso. E ficamos reféns daquelas administrações de 4 em 4 anos. Chega um, desfaz aquilo praticamente que foi feito, ou não dá continuidade, e as coisas ficam paradas. Como é que você conseguiu, nesses 8 anos que você está terminando, colocar essa visão dentro da classe política de Lençóis Paulista para tentar eliminar algumas arestas de, pelo menos, aquilo onde há consenso, a coisa poder caminhar? Quando eu cheguei em 2016, para assumir em 2017, eu cheguei com metade dos vereadores. E nós fomos atrás daqueles vereadores que foram eleitos pelo outro lado, mas que pensavam em cidade. E nós conseguimos ampliar na Câmara o governo, mas também sempre dialogando com a oposição. Esse é o grande segredo dos municípios que progridem daqueles que não prosperam. É a consonância para a resolutividade dos grandes problemas entre legislador e executivo. Isso acontece em Lençóis. Isso acontece. Acredito que essa seja a ferramenta diferencial que deu a Lençóis a oportunidade de dar esse salto quântico na administração. E também em consonância com o Palácio dos Bandeirantes. Porque se não fosse o Palácio dos Bandeirantes, a época ainda do Geraldo Alckmin, depois do Márcio França, assinar a desoneração da Bracel, ainda no meu governo, essa empresa, que é o Grupo RGE, teria promovido a sua expansão na Bahia e não em Lençóis Paulista. Então, é a consonância. É lógico que eu vejo Bauru a 40 quilômetros. Eu tenho muito respeito pela prefeita Suelen, que hoje eu posso dizer que é minha amiga, mas eu também tenho muita amizade com amigos na Câmara. O vereador Marquinhos é meu amigo, o vereador Coronel Meira são meus amigos ambos, mas eu vejo que aqui em Bauru falta uma consonância para a resolução de problemas. É o que eu penso que falta aqui a nossa querida Bauru. Haja vista que essa cidade é a nossa sede de região, nossa cidade que recebe o turismo regional, que os equipamentos públicos do Estado estão aqui. Então, acho que Bauru precisa ser pensada pelos políticos dessa forma que Lençóis foi, e acho que é possível, mas precisa de um amadurecimento político que precisa ser liderado por alguém. Quem é essa figura? Não sei. Vendo a 40 quilômetros, eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque eu fiz o meu papel em Lençóis Paulista, mas Bauru precisa olhar para os seus piores problemas que afetam a vida do bauruense, e Câmara e Prefeitura, como nós vamos resolver isso juntos. Eu vejo a Suelen correndo para um lado e a Câmara correndo para o outro. Não é assim que vai resolver problema. Muito pelo contrário, né? Isso só vai criar ainda mais abismo na cidade. Repito, Bauru é uma cidade que nós amamos. Nosso povo é muito bem recebido aqui pelos bauruenses. Nós queremos ver e muito Bauru progredir. Acho que esse governo evoluiu algumas pautas, acho que ele destravou algumas pautas, mas ainda, com todo respeito à Câmara Municipal, acho que a Câmara precisa ser trazida, né, a buscar solução. Se é preciso a prefeita buscar essa conversa, a Câmara buscar essa conversa através da sua presidência, não sei, mas acho que todo mundo devia sentar, como eu fiz em Lençóis Paulista, vamos sentar o prefeito, o vice, os secretários e todos os vereadores, o que nós queremos, como nós podemos olhar para frente. Fizemos isso, e está dando certo. Prefeito, lixo reciclável, Lençóis é um exemplo para o Brasil todo. Fale um pouco sobre isso. Nós conseguimos chegar em Lençóis Paulista a 100% da coleta mecanizada. Hoje não tem nenhum servidor público correndo atrás de saco de lixo em Lençóis Paulista, assim como não tem nenhum saco de lixo lá à disposição para o cachorro rasgar. Né? A gente trabalha com uma coleta mecanizada, com contentores
para lixo orgânico e também para o material reciclado, que é depositado lá pelos próprios moradores. Mas esse sistema também tem problemas. Tem usuários de drogas que vão lá pegar aquilo que eles acham útil, tanto no reciclado como no orgânico, e deixa os contentores abertos. Né? Tem gente que rouba o contentor, né? Tem gente que taca fogo no contentor. E tem crianças que outro dia entraram no contentor para fazer o contentor de carrinho numa descida. Mas a gente trabalha, evidentemente, com a coleta mecanizada. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido pacificar essa questão. Em Lençóis Paulista, a gente melhorou a qualidade de vida através daquilo que foi possibilitado com esse sistema de incremento orçamentário na vida de quem trabalha com reciclado. Quando eu cheguei lá, essas mulheres ganhavam 600, 700 reais. Hoje elas conseguem tirar 2.000, um pouquinho mais, mensalmente, através de uma cooperativa que trabalha com reciclado. É algo grande. A Areópolis está fazendo, parece que Macatuba também. Né? Lençóis tem essa possibilidade de irradiar. Quando a gente abriu posto de saúde, todos, até as 22 horas, e foi noticiado aqui, pela grande mídia que tem em Bauru, isso também começou a acontecer em Bauru, e a comunidade começou a cobrar dos prefeitos da região. Então, muito bacana. O benchmarking que faz bem mesmo. Perfeito, perfeito. Esse projeto de lençóis, o prefeito acredita que ele pode ser aplicado em Bauru? Há essa possibilidade na visão do prefeito de Lençóis? Tudo pode ser aplicado à realidade das cidades. Quando eu era vereador, eu fui visitar Botucatu, porque eu queria que Lençóis Paulista possuísse uma guarda civil municipal armada. Porque a deficiência do Estado é latente. Hoje, nós, prefeitos, através do recurso que é de todos, a gente precisa pagar a atividade delegada para que a Polícia Militar faça o trabalho necessário para os municípios, que o Estado não cumpre com a parte dele, nem com a própria Polícia Militar. Então, a gente criou uma GCM. Como eu criei essa GCM? Vereador, me transformei em prefeito, prefeita na época eu pedi, não olhou, conseguimos a nossa GCM. Como? O exemplo estava ali do lado. A mãe da nossa GCM é a querida Botucatu. Então, tudo que existe em Lençóis Paulista, tudo que existe em Botucatu, tudo que existe em Bauru está à disposição da região. Acho que bons exemplos precisam ser copiados. Eu fui lá em Iacanga, uma cidade pequena, ver como era o projeto lá, que dava emprego, através da prefeitura, às pessoas que estavam em vulnerabilidade, principalmente mulheres. Eu criei em Lençóis, através desse programa que eu vi lá, Frente Solidária, que hoje atende mulheres que são abandonadas pelos maridos, perderam seu filho para o conselho tutelar. Elas varrem a rua, mas de quarta-feira elas fazem curso e depois a gente indica para o mercado de trabalho. É nisso que eu acredito. Então, tudo está aí para ser copiado, para ser melhorado, para ser adaptado para as cidades. Eu acredito nesse diálogo. E acho que falta muito diálogo aqui. A gente, na triangulação Bauru, Jaú, Botucatu, não tem a figura de um deputado que interligue as regiões, que interligue os potenciais das cidades, que discuta os problemas de forma regional. Bauru está muito concentrada nos seus próprios problemas e não tem como liderar uma região de 2 milhões. Né? E o Estado não é setorizado, o poder é concentrado no Palácio dos Bandeirantes. Então, falta essa figura de interlocução. Né? Quem acaba sendo essa figura, Tezuco, é a imprensa, que quando me traz aqui para falar de Lençóis Paulista, leva a reflexão do bauruense e leva a reflexão dos políticos bauruenses do que pode ser feito, em conjunto. Então, o papel da imprensa, que tem sido esse papel que deveria ser, muitas vezes, do gestor público. A gente tem uma dificuldade, você lembrou agora de um ponto importante, que é a questão da liderança regional. E aí nós não estamos falando de tamanho de cidade, mas sim de envergadura política e de visão, né, dessa questão. Tesouro, exatamente. Só um momentinho, por favor, prefeito, só um momentinho, por favor, peço desculpas. Vamos interromper a entrevista, chamar o Ronaldo, que está acompanhando o incêndio lá no centro da cidade. Com você, Ronaldo. Bom dia novamente para quem nos acompanha pelo Informação. Pois é, nós tivemos aqui um incêndio de grandes proporções nas lojas Americanas, aqui da Praça Rui Barbosa. Enquanto eu vou atualizando as informações para você que nos acompanha, eu vou deixar você que está na live vendo as imagens aqui do trabalho dos bombeiros. Portanto, o acionamento dos bombeiros foi por volta das 7 da manhã, de acordo com informações que eu colhi aqui no local. Nós temos 2 equipes dos bombeiros no local, mas tem outra equipe que está se deslocando para cá. Até o momento, as informações são de que não há feridos, apenas danos materiais, mas
pelo que dá para ver aqui das imagens, principalmente da fachada aqui da loja, uma destruição muito grande aí pelas chamas. Nós vamos trazer, é claro, mais informações ao longo aqui da nossa programação, mas no momento, então, temos 2 equipes dos bombeiros trabalhando, uma terceira que está para chegar. O acionamento foi por volta das 7 da manhã e não há feridos, apenas danos materiais. Os bombeiros trabalham ainda lá dentro, porque pode haver mais focos de incêndio dentro das lojas americanas, mas aqui, pelo menos na frente, pelo que dá para ver, você que nos acompanha pela live, o fogo já foi controlado e eu volto daqui a pouco com mais informações. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ronaldo. 7h51, Tizoco, fique à vontade. Para concluir, para fechar o raciocínio em relação à questão da liderança regional, eu queria colocar também a responsabilidade dos partidos, das federações, que, no meu modo de entender, ao longo do tempo, foram esquecendo de formar essas lideranças, ou, através dos seus caciques, foram matando lideranças nascentes, e isso acaba se refletindo agora, onde a gente não consegue pessoas que possam aglutinar pensamentos diferentes com aquele pensamento que você acabou de colocar, que, ou seja, o bem comum, o bem de uma cidade, o bem da região, que fica depois, quando vem, do interesse do partido, da federação ou até mesmo do projeto político. Eu digo que o que, de fato, tem matado o surgimento de lideranças é o sistema político que nós vivemos, né? Primeiro, a gente não vive um presidencialismo de coalizão. Primeiro, a gente vive um parlamentarismo. Essa nação é comandada pelo Congresso, desde Eduardo Cunha até o atual presidente do Congresso, aliás, até o atual presidente da Câmara. A gente vive uma reeleição infinita, um círculo vicioso no legislativo que não dá condição de novas lideranças adentrarem a Assembleia, um círculo vicioso no legislativo. Isso faz com que os mesmos fiquem lá e que a renovação seja pequena. E daí nós temos uma discussão que nunca sai do papel, que é o voto distrital. Também. E nós precisamos do voto distrital. Lençóis Paulista vai me oferecer nas eleições lá de 2026, né, dos 50 mil votos que ela tem, dos 40 mil que vão às urnas, ela deve me entregar de 28 mil a 32. Se eu tiver pretensões para a Assembleia ou para a Câmara, ela sozinha não elege. Né? Bauru, com as suas 200 de votos, está sem deputado. Jaú está sem deputado. Botucatu está sem deputado. A nossa região, com 2 milhões de habitantes, está sem deputado. Então, assim, quais são as lideranças que irão surgir se o círculo vicioso do legislativo não vai ser discutido por aqueles que estão lá porque é interesse próprio? Como que a gente vai surgir novas lideranças se o voto distrital não é discutido amplamente pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado Federal? Então, são valentes aqueles inteligentes os municípios que apostam em nomes para que possam representar. E daí a gente vê uma assembleia, e me permite falar isso, eu não acho que o prefeito é o melhor político que existe na cadeia de voto, mas certamente é aquele que está mais próximo do povo. Marca a reunião com a sua prefeita, que você consegue. Marca a reunião com o seu governador. Marca a reunião com o seu presidente. É um pouco mais difícil. Dependendo do ano, você consegue marcar com o deputado. Dependendo do ano. E daí a gente vê que as cidades se envolvem em disputas estaduais e federais e as municipais. O seu representante muitas vezes é esquecido pela própria família, né? Pelos próprios amigos. O amigo coloca um adesivo do Bolsonaro ou do Lula no seu carro, mas não coloca o do vereador do seu bairro. Coloca um adesivo do presidente, do governador, mas não coloca do seu prefeito. Quem faz política pública na cidade, minha gente, é prefeito e vereador. Não adianta você ficar desgraçando o presidente da república, desgraçando o governador, que a política pública ela é estabelecida no município. Se Lençóis Paulista está com 100% LED, 100% de rede de esgoto, 100% de posto de saúde aberto às 22 horas, GCM entregue, não foi por causa do governador e do presidente, foi porque o prefeito e a Câmara, junto com 2.500 servidores, quiseram melhorar e ampliar as políticas públicas do município. Então, acho que também existe esses problemas de falta de mudanças estruturais no campo democrático do voto e também essa falta de percepção da classe política e também dos cidadãos.
Prefeito, são 7h56, a gente não pode perder a oportunidade de ter o prefeito aqui no estúdio. Esse atendimento da médico até 10 da noite, fala um pouquinho sobre isso, prefeito. Contratamos 100 profissionais da área da saúde e fomos abrindo postos, 3 postos, depois um posto, até que a gente conseguisse abrir todas as nossas unidades, porque a gente tem 13 ou 14 unidades. Acabamos de abrir mais uma, inaugurar uma, e isso faz com que a dona de casa possa cuidar dos seus afazeres durante o dia e cuidar da sua saúde à noite. Faz com que o trabalhador possa cuidar do seu trabalho durante o dia e cuidar da sua patologia à noite. Pode fazer e faz com que a mãe, que sabe que o filho não está com nada grave, mas está com tosse, está com gripe, está com febre, tem um posto de saúde aberto perto da casa dela e não precisa se dirigir até a UPA. Faz com que a pessoa possa cuidar, o trabalhador principalmente, do seu diabetes, né, da sua pressão alta, das suas patologias que podem matá-lo se ele não tiver acompanhamento, ele pode acompanhar à noite. Então tem sido incrível esse atendimento noturno, a gente tem investido em médicos, em profissionais, e veja bem, vamos pensar um pouco, Marcos, vamos pensar um pouco, Tizuco, para que eu iria ficar abrindo posto, se eu poderia pegar a nossa rede e dobrar o horário de atendimento? Eu simplesmente transformei 10 postos em 20. 13 em 26. E hoje, eu duvido que qualquer prefeito que vier depois de mim tenha coragem de abrir um posto de saúde em Lençóis que não seja até as 22 horas. Assim como eu tenho a certeza que o próximo prefeito não vai conseguir abrir uma escola em Lençóis que não seja de período integral. Cheguei em 2017 com 2. Eu vou entregar 7 escolas de período integral. Eu cheguei com uma escola, com 0 escola do Estado em período integral. Consegui, em parceria com o governo do Estado, todas as escolas do Estado em período integral. Tem que tirar o adolescente da rua, não pode mais trabalhar como eu, que comecei aos 11 anos, não pode ter a sua primeira experiência profissional, vamos tirar da rua. Então, uma série de políticas públicas que a gente tem oferecido, mas dentre elas, posto de saúde aberto, para a dona Maria, que cuida da sua casa, do seu filho, o seu João que trabalha, ter posto de saúde até as 22 horas é algo que apetece, que aquece meu coração e faz pensar, bom, eu vim para isso e estou mudando a vida de alguém. Ô Anderson, 2 questões. Primeiro, uma rapidinha, apenas para que você pontue. Como é que é a gestão dos seus postos de saúde? É direto pela prefeitura? Você terceiriza? Como é que você fez isso? 100% pela prefeitura. Nossa administração dos postos pertence à prefeitura. Já a administração da UPA é através de uma OS. Tá certo. Essa semana, nós começamos a semana aqui, ainda com resquício da semana passada, com uma notícia triste lá de Lençóis Paulista, em relação àqueles 2 jovens atendidos pela APAE, que infelizmente vieram a falecer. Eu acredito que para você também, como prefeito da cidade, foi uma notícia triste. Eu queria saber se você tem acompanhado e se tem alguma outra informação a respeito de como é que está a situação lá dessas 2 famílias e também a continuidade do trabalho do atendimento da APAE. Eu me solidarizo primeiramente com as famílias que perderam pessoas amadas. E depois também me solidarizo com a APAE, que é uma instituição que por mais de 50 anos tem feito um trabalho irreparável. Dito isso, eu ofereci toda a assistência através da Secretaria de Saúde à APAE, que tem a sua própria administração, para que a gente juntos determine as causas disso. Então, os laudos estão sendo elaborados, as amostras foram feitas, a Polícia Civil tem acompanhado, todo mundo quer saber de fato o que aconteceu. Eu não vou prosperar na incerteza, porque eu não sou técnico, né? Então, eu me solidarizo, mas a prefeitura, enquanto parte desta solução e desta discussão, ela está se empenhando também em buscar a solução que vai ser técnica, a resolução vai ser técnica, a resposta vai ser técnica. Infelizmente, a gente já perdeu 2 vidas. As outras pessoas que também passaram mal já estão estáveis, acho que no dia de hoje não tem mais ninguém no hospital, mas foi algo que entristeceu a nossa cidade, sim, e muito. Só uma pergunta, uma curiosidade pessoal minha, a ADEFILP ainda existe em Lençóis Paulista? É a menina dos meus olhos. É a menina dos meus olhos. Deixa eu explicar por que eu estou perguntando. Quando você respondeu ao Marcos a respeito de coleta seletiva, eu me lembro que, enquanto eu ainda trabalhava na TV Bandeirantes,
numa cobertura de Facilpa, eu fiz uma matéria a respeito do trabalho da ADFILP, inclusive dentro da Facilpa, com a responsabilidade de cuidar dos materiais recicláveis ali produzidos. Então, para dizer para você, não me assusta e não me espanta que vocês tenham hoje na cidade a coleta de seletiva que vocês têm. Vocês têm um exemplo já bem antigo de organização e de trabalho que acredito que foi pulverizado e aumentado depois. Sem dúvida, a DFILP, você, quando chega numa entidade e você observa um PCD, 2 PCDs, dezenas de PCDs, pessoa com deficiência, para quem nos acompanha, transformando o lixo reciclado em moeda para que sustente a sua casa, a sua família, por mais exemplos como as pessoas que trabalham na DFILP. Acho que tem isso. A administração tem que ter amor, tem que ter esse olhar. Eu quadrupliquei o investimento nas entidades. Além de ter pago rigorosamente a inflação, a cada ano que assinei os convênios, eu quadrupliquei o investimento em hospital, em APAE, em ADFILP, em casa-abrigo. Né? Eu acho isso importante. É política pública que eu acredito, é nisso. Não me importo com prédio, não me importo com cimento, acho que é importante erguer a escola, mas o que a escola abriga é a esperança do amanhã. É importante erguer um posto e entregar uma unidade, mas aquilo não quer dizer nada sem os profissionais que estão lá, cuidando daquelas patologias que podem matar silenciosamente o cidadão no dia a dia. É nisso que eu acredito, a DFILP fala disso. Prefeito, 22 pomares comunitários, o que seria esse projeto? Que bacana! É outra coisa. Mas vocês estudaram Lençóis Paulista, né? Falaram que eu estava louco quando eu comecei a plantar árvore frutífera em áreas ociosas da prefeitura. E agora, no final desse ano, eu devo entregar acho que 24 ou 25 pomares comunitários. Plantamos as árvores frutíferas lá no começo do mandato. E vamos planejar. Elas foram crescendo, tal. Daí a gente começou a colocar calçamento em todos os pomares. Daí eu coloquei iluminação em todos os pomares. Daí a gente vai colocar agora em todos os pomares playground ou academia. E a gente vai entregar pomar comunitário para você pegar a fruta ali do lado, para sua criança brincar. Praça serve para isso, espaço vazio não serve para nada. Vou começar a plantar a tâmara agora, hein, Anderson? Olha, essa demora um pouco para colher, mas o importante, como diz o ditado, é a ideia. Eu sou muito fã de sustentabilidade, viu? A nossa cidade é premiada em sustentabilidade, no selo azul e verde. A gente vai entregar um orquidário, a gente vai entregar um jardim botânico. Na semana que vem, cara, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Estou um pouco cansado, porque já visto aqui 8 anos, mas pomar comunitário é uma ideia que deu certo, eu acreditei, tem mais maluco que acredita também, e está dando certo. Até os passarinhos estão felizes comendo goiaba. Temos um candidato a deputado pela região? Pode ter certeza que colocarei meu nome à disposição em 2026, sabendo que Lençóis sozinha não consegue, mas acho que, quem sabe, eu acredito que é possível, né? Moleque que nasceu lá no núcleo habitacional, que veio da periferia, que riram quando eu disse que eu ia ser vereador, gargalharam quando eu disse que eu ia ser prefeito, tá aí, prefeito da cidade reeleito, né? Vamos seguir, acho que a luta continua sempre. Para finalizar, prefeito, quer deixar algum agradecimento? A vocês, por possibilitarem que Lençóis, através das ondas do rádio, possa ser vista, ser reconhecida, ser lembrada, ser carinhosamente estudada pelos senhores. Agradeço muito a imprensa de Bauru, que olha com carinho e com cobrança também para Lençóis Paulista, e que dá a oportunidade de Lençóis Paulista, com a sua, com o seu tamanho, que nós não somos uma cidade grande, mas somos uma cidade de médio porte, de alguma forma inspirar gestões públicas. De alguma forma poder fazer com que o cidadão de Bauru, de Jaú, de Macatuba, de Pederneiras, fale assim, olha, dá para abrir posto aqui até as 10 horas e ir lá pedir para o seu vereador. Dá para a gente fazer isso aqui, assim como eu fiz lá em Acanga, assim como eu fiz em Botucatu. Então, obrigado à imprensa e a vocês dois aqui dessa bancada que me atenderam, me receberam tão bem.